Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área, podcast do DD com vocês mais uma vez. Olha, hoje estamos com uma figura muito especial, né? Um policial rodoviário federal, Otávio Gabriche. Otávio Gabriche tá aqui comigo, né? Ao meu lado esquerdo, ao meu lado direito, né? Estão todos de frente para mim, na realidade, mas eu considero de esquerda, direita, mas todos são de direita, tá bom, gente? Olha, está aqui o Marcos Vicente, advogado constitucionalista, né? E esse cara já esteve conosco no outro estúdio, né? Já esteve falando de muitas das questões aí constitucionalistas, principalmente, né? Vai brilhantar o nosso canal também, porque o Otávio, policial rodoviário federal, ele vai falar de coisas de polícia, evidentemente, né? Vamos perguntar algumas perguntas direcionadas a ele. São perguntas de policiais, amigos meus, mas já estiveram no meu canal, mas a gente vai falar também muito de política, e aí ele vai estar trazendo a opinião da política atual, de muitas coisas. Para contrapor ou concordar, eu trouxe para o debate o advogado constitucionalista, o Marcos Vicente. Valeu? Vai ser bacana demais. Se você gosta de debate, se você gosta de ideias fortes, né? De pessoas que possam discordar, tá no canal certo, canal Daniel Dias. Democracia é isso, tá? Não é democracia relativa, beleza? Democracia é isso. São discussões de ideias, né? Uma hora a gente concorda, outra hora a gente discorda. Valeu? Antes de começarmos, momento da oração, claro. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora sim, canal Daniel Dias com vocês. Marcão, prazer imenso tê-lo comigo novamente aí no canal, Daniel Dias. Sempre aí. Tá certo? Só chamar que eu Só chamar que você tá aí, né? Sem problema. Cativo no canal, né? Tá. Otávio, gente boa demais, gente, conheci ao telefone, tô conhecendo ele pessoalmente agora, mas pô, muito maneiro mesmo, foram muitas as ideias que nós tivemos aí, e eu quero mesmo que ele fale, né, porque a ideia é essa, é a crítica, criticar só não podemos Jesus, esse aí, fora de série, fora da curva. Do resto, meu amigo, qualquer um, até minha mãe merece crítica, valeu? Então tamo junto. Bom, vamos sem mais delongas, primeira pergunta que vai direcionada ao policial, né, afinal de contas, a ideia era trazer ele e trouxe o Marcos para também ambientarmos aí algumas questões aí políticas ou constitucionalistas. Valeu? Olha, essa pergunta aqui, tá? Que eu vou fazer a primeira aqui, é do vereador de Santos, o Fábio Duarte. Tem 30 anos de policial militar lá em Santos. Foi meu convidado um pouquinho antes da posse do Lula, né? Eu lembro que minha mãe estava quase morrendo e eu tive que fazer a entrevista com ele, né? Dia 25 eu internei minha mãe de dezembro, e dia 26 tive que fazer a entrevista com ele, já estava marcado com a cabeça a mil, né? Mas tive que fazer e profissionalismo é isso. E olha, vamos lá. Ele me pergunta, ele faz duas perguntas a você. Primeiro, quanto ganha um policial rodoviário federal? Primeiro, eu queria agradecer a presença do Marco, né? O seu convite. E dizer que a gente está aqui com muita humildade, sempre mostrando a nossa opinião ao pessoal e poder abrilhantar aí o seu programa. Vamos lá, o policial rodoviário federal hoje ganha mais ou menos, né? Ganha um salário médio hoje de um policial rodoviário federal, tá no bruto uns 15 mil reais. Inicial ali uns 12, 13, em final uns 19. Hoje é mais ou menos essa a média salarial de um policial rodoviário federal, que vem perdendo ao longo do tempo na sua remuneração. Eu dou um exemplo, que eu fui policial civil. Quando eu saí da Polícia Civil, eu fui para a Polícia Rodoviária Federal ganhando mais do que o dobro. No curso de formação, eu fiz a opção de receber a minha bolsa, que era maior que o meu salário de policial civil. E hoje, a rapaziada da minha turma de policial civil, oficial de cartório 2008, da Polícia Civil, tá com o salário bem próximo do nosso. Não que eles devam ganhar menos que a gente, não é isso, né? Mas eles conseguiram manter de alguma forma e recuperar um pouco o déficit salarial, e a Polícia Rodoviária Federal hoje ela se encontra realmente não com os salários. Para você ter uma ideia, hoje um cargo de nível superior do judiciário inicia-se o salário com 15 mil, e enfim, e tem essa questão toda que se tornou um tema constante, dizer que o funcionário público ganha muito.
Então você vê alto nível de especialização de policiais, tanto na área operacional, no NOI, no GOC, na área de licitação e contrato, na área de gestão administrativa, policiais altamente qualificados, e aí a gente começa a perder até essa mão de obra para outros cargos públicos, a pessoa vai fazer outro concurso ou até mesmo para iniciativa privada. Então, assim, isso é um problema hoje que a gente anseia por uma reestruturação salarial e cada dia essa reestruturação fica mais distante. E, para você ter uma ideia, a polícia ela sonhava com uma carreira muito próxima do que é hoje a Polícia Militar de Brasília, onde os oficiais, para alcançar os altos cargos, eles fazem pós-graduações, mestrados, doutorados, nível de major, tenente-coronel, coronel. E a Polícia Rodoviária Federal ficou muito próximo de ter essa reestruturação no governo passado. E hoje fica cada dia mais distante de ter essa reestruturação, que é um sonho da carreira, de ter realmente esse reconhecimento, dado o nível de qualificação dos seus profissionais hoje. Bacana. Alguma consideração, Marcos? Não, assim, eu conheço... Bom, obrigado pelo convite novamente, Daniel. Obrigado, Otávio, pela oportunidade de falarmos aí, debater um pouco sobre assuntos importantes do nosso dia a dia. E acredito sim que a polícia, qualquer que seja o segmento, seja ela militar, civil, federal, rodoviária federal, ela deveria ter mais importância, né? Deveria ter mais respeito, né, por parte das autoridades. Razão pela qual eu acredito que deveriam, sim, ter melhores salários, né? Eu só acredito, no entanto, ao contrário, por viver um pouquinho mais próximo da Polícia Civil, é que, na verdade, a Polícia Civil conseguiu melhorar a sua condição, né? E não houve uma piora da condição da rodoviária federal. Acho que isso, porque talvez a Polícia Rodoviária Federal não tenha conseguido os mesmos méritos, vamos colocar assim, né? Que na verdade não são méritos, são questões políticas que envolvem esse aumento ou não aumento de salário, né? Mas eu preciso dizer uma coisa, me parece, e aí me perdoem todos aqueles que aqui estão presentes, que possam eventualmente ter cargo público, né? Isso vale também para você. Eu costumo dizer o seguinte, toda vez que a gente fala de qualquer coisa, inclusive em debate, é necessário falar de forma genérica, né? Então, eu acredito que vale para 95% das pessoas. Os outros 5% inclui a gente, né? Ou seja, então ninguém precisa se ofender porque está todo mundo nos 5% restante, né? Mas o servidor público ele não ganha mal, ele trabalha mal. O serviço público é muito ruim. Eu, enquanto advogado, eu convivo no judiciário e eu vejo cada coisa que... Então, assim, eu vejo que as pessoas, e aí, veja, não se aplica absolutamente a ninguém, mas tampouco você, tal, Otávio, e seus colegas e tal, até por não conhecer a rodoviária federal a fundo, mas trabalha muito mal, porque assim, depois que passa um tal chamado estágio probatório, o cara senta na cadeira e acabou, ele não atende mais. Isso vale classe médica, isso vale para educação, isso vale poder judiciário, isso porque as pessoas têm essa, não, eu sou estável. Então, assim, você é um servidor público que acha que faz um favor para o cidadão. Não é o caso específico de A, B ou C, perfeito. entende? Mas, até porque eu acredito que a polícia tem uma perspectiva um pouco diferente também, porque o camarada para tomar tiro, ou ter o risco de tomar tiro, ele tem que ser um abnegado, né? Então, assim, você sai de casa para ter o risco de tomar um tiro, me parece que a polícia deve ser tratada de uma forma diferente, todas elas, tá? Mas o servidor público em geral, eu passo no concurso, boto meu boi na sombra e acabou. 3 anos sem sofrimento. E se for um concurso, diferente da rodoviária federal, sobre alguns aspectos, onde então eu fico preso ao meu berço. Então, assim, eu sou servidor público do município do Rio de Janeiro. Para onde eu vou? Do município do Rio de Janeiro. Então, assim, nem aquele antigo embargo de gaveta, né? Tipo, então eu vou te transferir para... Não funciona, porque o cara tá dentro do município dele. Entendeu? E aí falta, e aí, tipo assim, uma gripezinha, o cara... gripezinha, né? O cara desculpa o termo gripezinha, que causa tanto problema. Então, acho que não recebe mal, mas trabalha muito mal. E em alguns casos, por exemplo, saúde, por exemplo, polícias, eu acredito que são mal remunerados. Judiciário, são extremamente bem remunerados. O que eu falo é pela polícia. Inclusive, Sim. abrilhantando um pouquinho aí, tentando Não, trazer... eu, inclusive, só sem querer te cortar, inclusive eu falava pra ele, e falei já pra você, e falo isso repetidamente, sou repetitivo, fiz até uma matéria no fórum dessa cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Onde eu parei ali, tentei parar, entre 50 pessoas que eu tentei parar, funcionários públicos de frente ao fórum, trabalha aqui no fórum, trabalho, para pra falar comigo uma palavrinha só, meu canal ainda engatinhando, muita gente não me conhecendo, tô atrasado, tô com pressa, o que era a reforma administrativa? Não vai me complicar. Quer dizer, aí 8 pessoas de 50 que eu abordei pararam,
eles falaram, eu não vou me complicar em nada porque eu faço bem o meu trabalho. Então, aqueles que não devem, Sim. eles param para responder da reforma Sim. administrativa, senhores. Tá? Então, o CLT, sempre vou ser repetido, o CLT pode ser demitido, o prestador de serviço que eu presto serviço, se não fizer bem, não volta mais. E por que a reforma administrativa não pode acontecer com os caras que ficam ali mamando no nosso dinheiro? Você é muito maltratado. A Elba, né, que a minha companheira teve aí recentemente aí no INSS, o cara gritou com ela. E como você Sim. falou, não estão fazendo favor nenhum. Eles são os nossos servidores, nós pagamos eles. O nome é servidor. Servidor. Deixa eu dar outro contraponto. Hoje, pensando uma instituição policial, conversando com muitos colegas, a gente sempre lança algumas ideias. Tem um tripé para uma instituição funcionar. O tripé do recursos humanos, plano de cargos e salários, que você consiga estimular as pessoas que estão na sociedade a ingressarem dentro da carreira pública. Meios e metas, ou seja, uma estrutura de equipamento para as pessoas, os servidores que saem da sociedade conseguirem alcançar essas demandas que a sociedade tem para eles. Dentro de uma polícia, isso já são dois fatos que têm a ver com o recurso humano. Você botar um servidor na saúde, eu tenho irmãos médicos, você bota um servidor na saúde, não tem leito para o médico operar, não tem anestesista. Então, o servidor público, numa escala, ele está lá embaixo. Muitas vezes, o servidor público está sofrendo com o serviço e tentam remar, e aí o cara não tem os meios para atingir as metas. E ele acaba desanimando, e aí entra esse discurso: eu sou servidor público, vou poder ser mandado embora. E tenho com isso grande parte de servidores públicos que se esforçam para conseguir cumprir, e o cara não consegue, porque os meios e metas. Deixa eu só concluir. Em termos de polícia, tem ainda 2 pilares fundamentais além desse. Outro, concurso periódico. Você precisa oxigenar o órgão. Reforma administrativa acabaria com o concurso público. Eu não conheço a reforma administrativa. Mas se você não oxigena o órgão, fica anos e anos sem fazer concurso público, você não consegue jogar sangue novo, aquela galera que entra com gás. Você não consegue, que esse cara ele acaba puxando o outro, entendeu? E, por fim, instituição policial, meu amigo, tem que ter corregedoria forte e atuante. Se você não tem esses 3, se você perde um desses 3 pilares, você vai perder. E hoje eu digo com toda a tranquilidade, a Polícia Rodoviária Federal tem uma corregedoria forte e atuante. A Polícia Rodoviária Federal, graças a Deus, continua tendo concursos todos esses anos, 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Só que o que acontece? Se continuar a carreira sendo desvalorizada, vai começar acabar com essa entrada de uma galera altamente qualificada. Uma galera que já entra, porque assim, o serviço público, você dá treinamento ao cara, você ensina o cara a ser policial. Só que você chega lá dentro, é uma gama. Quem vai fazer a licitação? É um policial. Quem vai fazer a parte de gestão de contratos? É um policial. Quem vai aprender a operar um blindado? Quem vai pilotar uma aeronave? É um policial. A Polícia Rodoviária Federal tem um cara que pilota. Quem que vai treinar um cão no GOC? É um policial. Então o cara tem formação em veterinária, em zootecnia. Então você traz uma mão de obra já muito qualificada para dentro do órgão para prestar serviço. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, tem 13 mil homens no Brasil. Tem uma capilaridade absurda. Se você toca um rádio, você vai do Oiapoque ao Chuí. E é uma polícia que hoje, é um dos debates que a gente vai ter, já começa a ganhar espaço junto com outras instituições, seja no garimpo, combate ao garimpo, trabalho escravo, porque são pessoas altamente qualificadas. O Ministério Público Federal começa a procurar, o Ministério Público do Trabalho começa a procurar a polícia. Por quê? Ela tem entrega. Ela tem entrega porque esses pilares estão sendo respeitados. O primeiro, que é aquela gratificação na remuneração, né? Ela está começando a afastar um pouquinho. E muito até você tocou no judiciário. Você tem hoje uma pessoa no judiciário entrando com inicial 15 mil. O cara tem 15 anos de serviço, está no 15 mil. Por exemplo, a NTT, salário inicial de uma agência reguladora, 19 mil. Aí o cara, final da carreira da Polícia Rodoviária Federal, 19 mil. O cara entra no primeiro dia no NTT, ele ganhando mais. Então, e além disso, tem uma característica que a Polícia Rodoviária tem de ser uma carreira horizontal. Então, essa carreira horizontal é o seguinte, amigo, hoje eu sou teu chefe, você é meu subordinado. Amanhã, inverte.
Então, há um respeito entre os policiais. O chefe pediu, bom, vamos cumprir, vamos fazer a missão, vamos cumprir a missão. Hoje, no Rio Grande do Sul, estão as aeronaves da Polícia Rodoviária Federal deslocadas lá. Em Petrópolis, a tragédia de 2002, aqui fora eu estava falando com o nosso superintendente Romo, conversando com meu irmão em Petrópolis, ele estava no centro de Petrópolis com o carro ilhado, sem conseguir sair, falou, cara, tá tendo arrastão aqui, Polícia Militar perdeu as viaturas, a Polícia Civil perdeu as viaturas, ficou debaixo d'água, como é que vai? Pô, pedir Romulo, você pode fazer um favor, cara? Petrópolis está ilhada. Passei o telefone de um vereador amigo meu para ele, fizeram contato, falei, Romulo, manda uma equipe para lá. Ele mandou, foram 8, 9 equipes para lá, todo mundo. Pô, choveu o Policial Rodoviário Federal em Petrópolis, choveu. Por quê? Tem capacidade de pronta resposta, tem equipamento, tem viaturas, tem uma galera com disposição para pegar no barro e para dentro. Então, enfim, toda essa estrutura que fica ali, ela é uma estrutura que é um pronto emprego para a sociedade. E a gente, assim, com muita tranquilidade, hoje, como policial rodoviário federal, posso falar, ela é uma polícia que está preparada para galgar assim, voos mais altos. E o que falta hoje para a polícia conseguir isso, que a gente vai entrar daqui a pouco, é uma questão de uma interpretação legal um pouco mais restritiva, uma extensão das atribuições da polícia por normas infralegais. Ou seja, esse é um debate rico, que a gente tem que entrar. E outra coisa também que a gente conversava em off aqui é a questão das polícias municipais. Como que essas estruturas, que já são formadas de polícia, podem dar sua contribuição num treinamento, numa orientação. Porque hoje a polícia local é algo, já estou entrando em outro tema, que é algo que tem que ser discutido na sociedade e tem que ser discutido em Brasília através de PEC. Porque qual é a pronta resposta hoje de um município ante a violência? Ele tem que solicitar o governador. Ele tem que solicitar o presidente da República. Então, o município, dentro do Pacto Federativo, ele está sem autonomia administrativa, porque ele não tem autonomia financeira, ele não consegue se manter. Então, ele, além da falta de autonomia financeira e administrativa, ele não consegue se defender, porque o básico é segurança pública. Você consegue ter uma sociedade saudável economicamente, fazendo um livre comércio, onde a carga é saqueada, é levada para dentro de uma comunidade. A gente vai discutir a DPF 635, do Fachin, que de alguma forma não impediu, mas criou requisitos para a polícia ingressar em ambientes que a gente chama de comunidade, favela, enfim, ambiente de área confinada. Então, tudo impediu, né? São tantos requisitos que virou uma proibição. Virou uma proibição. Virou uma proibição. E o que é operação policial? Aí entra naqueles termos técnicos, a gente vai ter que discutir o que é uma operação. 3 viaturas é uma operação? Então, a operação tem que haver. Então, eu entendo que não. E hoje nas comunidades do Rio de Janeiro, 3 viaturas é um passeio, talvez. É um passeio, uma tentativa de suicídio. Exato. É possível. Algo assim, né? 3 viaturas. Desculpa. 3 viaturas numa comunidade do Rio de Janeiro. Viatura não blindada é uma tentativa de suicídio. E hoje pode ser outra coisa. E hoje é possível operar. Na ilha do governador John Mora, que é um negócio mais ou menos tranquilo, 3 viaturas numa comunidade é suicídio. É possível operar dentro do Rio de Janeiro com 3, 4 viaturas, sem um blindado, sem o famoso caveirão, mas, sem, olha, sem o helicóptero. Não contra-argumentando, não concordando. Eu acho que a polícia, como servidores, eles são os únicos caras que eu ainda acho que são diferenciados realmente para podermos discutir qualquer alteração de salário. Mas no resto ali dos servidores que nós estamos falando, realmente ali os caras realmente deixam a desejar no atendimento, são grossos, se apegam a atestados de 1 ano, 2 anos, porque sabem que não vão ser demitidos. Quando cismam de trabalhar, trabalham muito mal, respondem grosseiramente. Enfim, a maioria dos servidores, aí eu não estou dizendo todos, hein? A maioria. Tá? São muito mal educados, zona de conforto e trabalham do jeito que querem quando trabalham. Agora, o policial, realmente, eu concordo que, na minha opinião, eu concordo que tem que haver um maior respeito aí em termos de salários, porque os caras são heróis. Né? E você vê hoje... O cara, como você falou, os caras saem pra de repente, tomar um tiro. Então, não é todo mundo que tá preparado para isso, né? Mas assim, Daniel, só assim, obviamente, na minha opinião, né? Eu tô reservando os 5% para qualquer um que nos ouça e acha que seja diferente, né? Mas assim, eu acho que isso vale para todo mundo que é de escola ou de concurso. Porque quanto ganha um soldado da Polícia Militar? Tem ideia? 5 mil. Ele entra ganhando 5 mil. 6 mil. O cara que faz um concurso público para atuar no Rio de Janeiro como soldado da Polícia Militar para ganhar 5 mil, ou ele é louco, que talvez o psicotécnico o impedisse de entrar, ou ele é um combatente venal, assim, tipo... Por natureza. Né? Por natureza, ou seja, o cara gosta da trocação e simplesmente escolheu o outro lado,
ou então ele tá entrando para fazer besteira. Porque, assim, atuar como soldado da Polícia Militar. Não estou falando dos concursos, porque aí são pessoas bem mais instruídas, pessoas bem mais capacitadas, que vão fazer por uma opção. Aí é um outro. E tiro entra em oficial. Então Não, significa dizer. Então, assim, quando o cara consegue fazer uma carreira que parte de um estudo e não propriamente de uma. Tipo assim, é a única chance, na maioria das vezes, e em alguns casos, é a chance que o cara tem de fazer um monte de besteira, porque agora ele tem uma farda. Porque tu entrar no. Desculpa, Otávio, você entrar num patamar da Polícia Militar, enquanto soldado, ganhando 5 mil reais, eu acho assim, não dá. O que eu Não posso dá, falar o cara- como Claro policial. que exceções, né? Mas Como policial, assim, todas as vezes que eu precisei nas ocorrências deu ruim. mais pesadas, a Polícia Militar socorreu a gente, né? Então, assim, ela é um braço forte. Não, Tá? E é um braço que não arrega, não vai para trás. E, assim, respeito a sua opinião, claro, sei que a gente só está num opinião, debate, né? é, só opinião. E, assim, a rapaziada que entra, claro que tem de tudo, né? Tem. Tem de tudo. Agora, tem muita gente boa, cara. Tem muita gente com sangue nos olhos. O cara entra aí, você diz, pô, o cara entra ganhando um salário de 6 mil, 5, 6 mil reais. Mas ele tem a oportunidade de fazer um bico, o cara faz o bico dele, faz uma segurança, aquela coisa toda. Hoje o cara consegue chegar a uns 9 mil num RAS. Um iniciando. Eu acho que é muito pouco. Eu acho que soldado da proximidade tinha que começar com 10 mil reais. Por quê? Por tudo que você falou. Isso. E Então, mas se hoje, ele faz o bico, e além disso, é o seguinte: por que não se faz vila militares para policiais militares poderem sair da comunidade? Porque geralmente o policial militar ele é da comunidade. Ele vem da comunidade. aí vamos começar por aí. Isso aí. E aí, por que você não vê uma política de fazer? Eu vou fazer vilas para bombeiros, o policial Sim, militar. Outra coisa Forças que Armadas ninguém... têm? Exatamente. Mas Outra aí, coisa que a Otávio, gente vai entrar na política de novo, Exatamente. porque é um grande interesse do caos. Sim. Aí é o grande interesse de políticos que aí estão se perpetuando no poder, que tem interesse no caos, na favelização, como o Marcos Tavares esteve aqui agora na última quinta-feira e falou isso. O caos é melhor porque aí na próxima eleição, pro esquecido, o mesmo candidato que fez esse caos vai falar que vai salvar você. E você vai lá acreditar nesse cara, né? Vai votar nesse mesmo Palerma, nesse mesmo Patife, vai votar nesse cara, né? Então tem que ficar ligado também. O povo tem muita culpa nisso, né? Tá certo que há as manobras lá do judiciário, mas, pô, nem tudo é manobra, né, meu camarada? Existem muitas pessoas que continuam votando. O Marcos e eu aqui até fomos sarcásticos. Carioca parece que gosta de votar em bandido de um tempo pra cá, né? Pô, nós tivemos 6 governadores Predisposição. impeachmentados e vamos pro 7º, né? Não podemos esquecer aí do outro, do Moreira Franco também, que foi Sim. impedido, né? Então, aí junta todos eles mais recentes, dão 6. Mais o Cláudio Castro, que tá para vir aí, né? Talvez aconteça, 7. Aí você vê prefeitos no Rio de Janeiro. Pô, uma desgraça. Uma desgraça. Então, eu não sei. O Carioca, que outrora foi tão politizado quando éramos capital federal, hoje é um imbecil. Desculpa. A maioria é. Vota em bandido. Vota no pior que puder votar, né? É isso. Mas, olha, pra gente não perder mais tempo nesse assunto, que ainda estamos no Fábio Duarte ainda. Ele fez uma pergunta quando ganhar um policial federal e rendeu um assunto né? imenso, né? Que eu sou favorável, sim, a um policial ganhar muito bem. Eu acho que Também. são heróis e tem que ganhar bem, sim. E até pra não acontecer isso que você falou Pra aí. dissuadir Pro cara não pegar e começar, pô, quer saber? Tô aqui me ferrando todo, eu vou meter algum recurso a mais aqui, vou extorquir, vou partir pra coisa errada. Se ganhasse bem, talvez ele não pensasse nisso, não. Não há necessidade Isso. do bico. Né? Não há necessidade do bico também. Não há que necessidade estressa do cara, bico. O deixa bico só é cara- feito porque a polícia não chega, não está isso- presente. o absurdo. E deixa o cara muitas vezes cansado mentalmente para exercer um trabalho Eu quero fazer um perigoso. bico no E comércio. hoje- porque a polícia não está lá. Não, e hoje, Se a polícia estivesse, se o oficializa- bico era desnecessário. oficializou o bico Caralho. através do RAS, que era condenado. Sim, sim. A Polícia Rodoviária também tem o seu agora, RAS. agora o bico é institucional. Institucional. Então, assim, Pra tu ver. você trabalhe mais. Imagina o estresse de um policial militar trabalhando no Rio de Janeiro, numa UPP. Eu meu passo Deus de do céu. manhã, indo trabalhar ali na Maré, Respeito demais. Parque União, São- Baixa do Sapateiro ali. Pô, 3 viaturas da PM, 5 e poucas, 6 horas da manhã ali. Os caras viraram a madrugada parada com o carro ali.
É eles e Deus. A hora que os caras cismar, né, meu irmão? Meu irmão, é você tirar todos os meios e metas dele atingir o objetivo. É a mesma coisa que você botar num lixão eu concordo. com 300 mil ratos e te der uma vassoura pra você matar o... Mas também concordamos, mas também precisa dizer, mas ele fez o concurso sabendo que era assim. Por Mas- isso que eu digo que vem a má intenção quando entra. Porque ele sabe que é ruim. Então, se ele só faz, porque me parece ter um outro interesse. Agora, se pudesse moralizar, que saia eventualmente. Meu filho, por exemplo, hoje estuda para o Colégio Naval, né? Ele tem a intenção de ser da Marinha do Brasil. Eu falei, pô, por que você não faz EPICAR? Não, eu quero ser da Marinha. Por quê? Porque eu gosto da Marinha. Com 14 anos. Eu falei, pô, então tá, né? Vai fazer a sua prova da Marinha. Por que ele não faz o concurso de oficiais da Polícia Militar? Por que ele não faz? Primeiro que a mãe o mataria. Preventivamente. Mas não faz por quê? Porque ninguém gosta da Polícia Militar. O carioca tem essa dificuldade. O carioca de bem tem essa dificuldade. Porque acredita, infelizmente, e o problema com certeza passa pela desestruturação, o caos, o útil. Não concordo com uma coisa. Você falou assim, quando ele entrou, ele sabia que era isso. Todo mundo, o jovem, é idealista. O jovem, ele é idealista. Eu, quando fiz concurso, eu achava assim, pô, eu fiz o concurso militar na Polícia Civil. Não, meu irmão, vou entrar, vou fazer, vou investigar, vou com gás. E, ao mesmo tempo, quando você vai ali durante um tempo, você começa a perder um pouco o gás, que você tem uma viatura com um para-brisa trincado, que tem 3 marchas, pneu careca e, meu irmão, 1000 inquéritos. Toca. Sozinho. Intima. Faz tudo. Dá cumprimento, né? Faz a investigação. Então, assim, você acaba sendo massacrado pelo sistema que já está aí. Então, assim, se a gente não olhar para essa galera e trazer ela, recuperar esse pessoal, dar às instituições a estrutura que elas merecem, a sociedade tem que acordar. Recuperar a carreira, né? Recuperar a carreira. Recuperar as pessoas que estão ali. Porque sim, a carreira é o que vai trazer as pessoas juntos. Né? Sim, a polícia ela é feita por pessoas humanas, sim. Por policiais, são pessoas que saem da sociedade. Então a gente precisa olhar para essa rapaziada dessa forma. Porque, pô, o cara entra, agora teve concurso, eu tenho amigos delegados que entraram, o cara chegou lá, não tem nada. Então, hoje, você vê, é o seguinte, se você não trazer essa galera com uma estrutura que permita ela entregar o que se quer, o cara vai desanimando e vai passando o tempo. E aí, eu era policial civil quando eu ouvi o seguinte, olha, a Olimpíada no Rio é a nossa última chance. Com a Olimpíada no Rio, a gente conseguir ter uma carreira estruturada, com um plano de cargos e salários que estimulasse esses bons advogados que queiram entrar para uma carreira e fazer um bom inquérito, como escrivão, como delegado, né? Enfim, só que isso vai desanimando, vai minando. Sim. Então, assim, isso é um ponto que a sociedade tem que abraçar as instituições, cobrar dos seus políticos. E tem outro ponto que você falou assim, mas os partidos políticos são outro problema hoje. Hoje no Brasil tem muito partido, eu digo que tem muito pouco, porque são todos iguais. São todos iguais. Por incrível que pareça, isso é verdade. Por incrível que pareça, os partidos, o PT é um partido que é diferente. Onde eles ali dentro, tem pessoas ali dentro que estão há muitos anos e construíram o partido. Agora me diz outro partido que tenha pessoas que fundaram o partido e estão lá até hoje. É difícil, você não vê. Entendeu? Então, assim, a gente precisa discutir questões no Brasil. A sua legenda do PT? Não. Só pra brincar, só a legenda do PT. Você quis dizer que o PT é diferente, até no sentido que eles são mesmo, né? Ele é orgânico. O PT é orgânico. PT é orgânico. PT é bandido mesmo e acabou. E gosta de PT é orgânico, pronto. Pelo menos eles são o que eles são. Pior é o cara que diz que é de direita, meus amigos, e que daqui a pouco tá na esquerda ou tá no centro, né? Esse é o pior. Porque ainda essa direita não se decidiu aqui no Brasil. Fica, hora tá falando que é aqui, hora tá ali, hora tá acolá, hora tá nos interesses. É que vocês me entendem, né? Próprios. Mas pelo menos a esquerda é autêntica, né? Os caras são isso que a gente tá vendo aí mesmo. Mas eles são eles. A gente sabe que eles são aquilo ali. A gente não vai esperar nada mais do que aquilo. É a autenticidade. Né? Autenticidade. Olha, Deus vomita os mornos. Né? Pelo menos eles são os frios da história, né? E os quentes que deveríamos ser nós, da direita, ninguém se ajuda na direita. É uma direita mentirosa a qual vivemos hoje no Brasil, né? Se não tiver na bolinha do Bolsonaro, do Nicolas Ferreira, já não é mais direita. Né? Eu com uma bandeira do Brasil desde os 17 anos de idade no meu braço, e, né? Eu tenho 46, lá se vão 30 anos de tatuagem, eu não sou de direita.
né? Se eu criticar o Bolsonaro. Sou Bolsonaro, mas se eu criticar, eu não sou de direita, né? Sou Bolsonaro também porque só tem ele. Se tivesse o Enéas e ele, eu era o Enéas. Tá certo? Deixa isso bem claro. Não tenho, não quer me seguir mais porque eu falei do mito e tal. Pelo amor de Deus, né? A gente tem muita coisa boa nele, como tem coisas ruins, porque é ser humano. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Ser humano erra. Ser humano tem acertos e erros. Eu tenho, ele tem, até minha mãe tem, tá certo? E só Jesus não tem. Então, posso fazer a segunda pergunta? Bora. A primeira já rendeu. Primeiro já rendeu pra caramba. Quiçá a segunda já foi até respondida. Não, quanto vocês aprendem em média, ainda do Fábio Duarte, em drogas e armas cada mês? Eu até vi e te mandei, né? É muito grande, né? Mas assim, tem um detalhe, que assim, não fugindo da pergunta, eu não sei mensurar, isso na internet você tem aí o acesso, mas tem muita gente que fica assim, mas quanto que droga apreende no Rio? O Rio não é o local que se apreende mais de droga. Vamos lembrar que a cocaína, ela sai dos Andes. Então ela passa pelo estado do Paraná, Mato Grosso, lá, rapaziada, pega muita droga. Lá é o grande apreensão de cigarro, maconha, cocaína. Então, assim, lá realmente é o grande foco da Polícia Rodoviária Federal. No Rio, quando ela já entrou, aquela já está sendo uma droga que vai ser distribuída. Né? O Rio e São Paulo, eles distribuem a droga para o Brasil, através dos portos, para a Europa. Então, assim, a gente precisa entender a dinâmica do crime organizado, e a polícia entende muito bem. Então, assim, a polícia apreende droga com diversos... Eu acho que até uma próxima pergunta aí é a questão da desmobilização de alguns núcleos da polícia, né? Uhum. E assim, já até respondendo, hoje o grande núcleo que apreende polícia é o GOC com cão. A polícia tem GOC em quase acho que todas as unidades da federação, as 27. O Distrito Federal tem um GOC muito bom, referência. Então, assim, o cão é um instrumento para apreensão de droga, que eu passei por uma apreensão, a gente fiscalizando, teve um caminhão, levantou suspeita e puxa, e o motorista naquela tranquilidade sentado na calçada, chama o GOC. O cão, na hora que cheirou, pode começar a levantar a madeira do tablado que tem droga. E na hora que o cão cheirou, não tem erro. Então, é uma apreensão muito grande. E é isso, as pessoas às vezes veem uma apreensão dessa, até uma história rápida, os colegas saíram, foram à Polícia Federal, pesaram na balança da NTT a droga, né, na balança do caminhão, Sim. Chegaram na Polícia Federal na Praça Mauá com a droga, esperaram o delegado chegar, o que faz? Pesa de novo. Onde que vai pesar? De novo, lá em Paracambi. Volta para Paracambi, os caras ficaram quase 24 horas por ocorrência. Voltava para pensar porque a balança queria pesar ele presencialmente, ele queria estar presente na pesagem. Então, assim... Mas tinha que ir para Paracambi? É o único lugar que teria lá para pesar um caminhão daquele tamanho, ou Itaguaí. Senhor. Então, assim, que burocracia tem dificuldade, mas ele vai assinar o auto de apreensão. Aí tu fala que tem 3 toneladas, depois ele vai pesar, tem 4. O delegado tem também dá. Dá diferença, tem dá menos, né? E o delegado vai ter que responder. Ele também no meio do caminho, exatamente. Sumiu, quem pegou. Então, ele quer realmente, ele fazer um auto de apreensão, ele tem que ter certeza da quantidade de droga apreendida. E os colegas ficam 24 horas com uma ocorrência dessa. Entendeu? Os dois colegas que no final, né? 2 colegas vão assumir a ocorrência. Tá uma equipe ali, eles estão ali do lado do cão e tal, aquela coisa, eles estão acompanhando a busca. E aí eles abraçam, porque senão você leva todos os policiais do trecho. Você, por exemplo, se acabar o dia ali, uma apreensão dessa, vai todo mundo, não tem mais ninguém no trecho. Então, até uma questão de logística. Você precisa, né, manter a operação. Apreendeu legal, comemora, bate palminha, todo mundo fica feliz, sai no G1, sai na Globo, sai em todos os lugares, sai em todas as mídias, né? Mas o policial fica ali na droga e o resto volta para trabalhar e o serviço continua normalmente por 24 horas. Né? Mas você não tem uma média aí de... É muita coisa. A Polícia Rodoviária Federal é a polícia que mais apreende droga no mundo. Aqui do Brasil é a que mais no apreende mundo. Tá, a rodoviária brasileira, né? Você não tem uma média de armas e drogas por mês. Você tem uma ideia, mais ou menos? Não, eu não tenho esse número preciso para te passar. A gente conversou até sobre essa questão, né? Mas assim, um número preciso atual eu não teria para te passar. Mas a apreensão, ela continua a todo vapor. Continua. Beleza. Alguma consideração? Não. Assim, eu não tenho. Eu respeito muito a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal também e tal. E, assim, eu fico mais tranquilo com a sua fala quando fala da especialização, fala da atuação, porque me dá a certeza de que a polícia, nesses 2 níveis, pelo menos, age da forma que deveria agir, na minha visão. Invisível. Sim. Porque, assim, o fato de eu passar nas rodovias e não notar a presença da Polícia Rodoviária Federal
me causa uma certa preocupação. Tipo, onde eles estão? Estão com os servidores judiciários dormindo? Então, assim... Mas se há uma atuação, se há, então acho que é por aí. E a especialização do trabalho é sempre bom. A polícia hoje ela trabalha com inteligência, né? É inteligente. Você tem 13 mil homens para cobrir o Brasil. Então, assim, dificilmente Possível, né? você vai conseguir dar a ostensividade que, por exemplo, a Polícia Militar dá. Então, você tem que trabalhar com a inteligência. Você trabalha hoje, a gente tem diversos sistemas de monitoramento, entendeu? Então, assim, você tem uma capacidade de pronta resposta. Então, assim, hoje a Polícia Rodoviária Federal, ela no Rio de Janeiro, conta aí com 1.000 homens. A Polícia Militar tem quantos mil homens? 66 mil homens. 66 mil homens. Então, Tu tá falando no estado, né? no estado do Rio de Janeiro. 1.000 homens no estado? 1.200. Muito pouco, né? É, muito pouco. Você precisa. Rio de Janeiro foi Tá capital. explicado porque eu não vejo vocês. Tá explicado. Você pega a pessoa que está na rotina administrativa. Você tira aí 30%. Você tem que dar um suporte administrativo. Tem um cara no RH que vê aposentadoria, que é especializado, que conhece toda a legislação. Tem um pessoal que tá investigando. Tem o pessoal da inteligência. Tem um pessoal da inteligência. Tem inteligência que operacional mesmo. Eu fazia Carrefour Manilha, eu via muito eles ali no posto do lado do Carrefour Manilha ali. Naquele posto de gasolina ali. Era uma parada estratégica deles ali. Isso. Do lado do Carrefour de Manilha. Isso, porque tem pontos Barreto que a pessoa... ali. Isso. Fica, às vezes, esperando alguma orientação da inteligência. Então, tem um serviço todo estruturado. Isso me tranquiliza, inclusive. Bom, vamos lá. Pra gente entrar depois na política também um pouco, pincelar aí algumas considerações de ambos, né? A política sempre dá... Aliás, eu costumo falar que pode até a pessoa falar que não gosta de política, mas a pessoa não ficar antenada no mínimo na política, a pessoa tá alienada e é isso que os caras querem. A pessoa alienada à política, eles conseguem montar em cima e fazer bem o que eles querem, né? Essa é a ideia dos caras. Então, esse copo aqui para chegar aqui teve política, essa gravata que o Marcos está usando teve política, né? Essa aliança que você está usando no seu dedo esquerdo teve política para chegar ao seu dedo, né? Tudo tem política. Então a gente tem que ficar antenado na política, sim. Como que funciona? Aí a pergunta agora é do Bruno do Degazi, né? Também esteve conosco no canal do Daniel Dias, um cara inteligentíssimo, diferenciado, funcionário público aí do sócio educativo do Degazi, né? Que cuida dos menores infratores aqui no Rio. Aí ele fala como é que funciona o plantão, né? Se a escala é de 24 por 72, ultrapassa as 40 horas semanais, como eles compensam no órgão? Hoje, há muita interferência política no órgão. Como está o combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro? Eu acho que o combate você respondeu agora, né? Sim. Em relação à carga horária, né? Em via de regra, a escala preponderante é 24/72, tem escala diferenciada, 12, 16 horas por dia, né? A pessoa acaba indo muito mais vezes lá, mas é uma atividade diferenciada, às vezes é uma atividade mais direcionada à fiscalização de transporte. O GPT, que é o grupo de pronta resposta das delegacias, também tem uma escala diferenciada, né, que é o GPT seria o NOI das delegacias, né, o grupo de confronto armado, é um grupo mais vocacionado para o confronto. E hoje a instituição, a Polícia Rodoviária, que eu falo, progride muito, né? Todos os aplicativos, tudo que a gente usa na polícia é criado por policiais. Muita gente que é formada em informática, tem uns caras que são meio gênios nesse troço aí, eles que criam os aplicativos. A Polícia Rodoviária Federal tem um aplicativo que é a Frequência, que ela tem georreferenciamento, ou seja, ela mostra onde você está no seu celular, você bate o ponto através do seu celular, uma identificação, você tem um token que é seu, pessoal, que muda a cada 1 minuto, né? Então ali você bate o seu ponto, você vai assumir a delegacia em Paraty. Você chega em Paraty, chegou com o seu carro, estacionou, pelo georreferenciamento, ainda tem os Wi-Fi da delegacia, que você, do posto, você loga ali e você vai logar, vai dar sua localização, o horário que você logou. A partir do momento ali, você cedeu por semana, trabalhou 2 vezes, 24 com 24, deu 48, sobra 8 horas. Cria-se um banco de horas e se cria ali a possibilidade de folgas, dependendo do mês, né? Você trabalhou mais, 8, deu 16, deu 24 você tem direito a uma folga, vai para um banco de horas, e aí você com o seu chefe do dia, né, o supervisor do dia, você conversa com ele, tô com tantas horas, ele, tô vendo aqui, tal dia dá para você tirar, te dá as opções do dia, tem muita burocracia, você lança num sistema que também é informatizado da polícia, que chama Par Diária, onde você lança todas as suas ocorrências, e aí lá você lançando, você
lança sua folga e você tem direito a folgar num dia de que você estaria de plantão, você folga e compensa esse horário. Certo. Então a compensação ficou clara. Mas hoje há muita interferência política Então, no a órgão. questão da interferência política é um tema que ficou, a gente até, né, bateu um papo sobre isso. A polícia é feita por servidores, né? A gente estava até, comentamos há pouco atrás. São os servidores que tomam conta do órgão. Claro que um servidor que tenha mais um viés dele, pessoal dele, de esquerda, por exemplo, a esquerda ela tem um olhar, né? E tem sim as pessoas que têm um olhar mais restritivo em relação às atribuições da instituição. Então, aquela questão, Polícia Rodoviária Federal fica na rodovia, não vai para a rodovia. E aí aconteceu até aquela, né? Eu quero a Polícia Rodoviária Federal na rodovia. E aí veio os outros órgãos que fiscalizam garimpo, o trabalho escravo. Pô, mas eu preciso dos caras. Os caras me entregam muito um serviço excelente, ao ponto de, agora tem umas 2, 3 semanas, o atual ministro da Justiça dizer que, pô, tem que rever a atribuição da Polícia Rodoviária Federal, poderia atuar na ferrovia, até surgiu um monte de piada, um monte de meme, nas hidrovias, então, enfim. Então, essa questão, né, que teria um fundo, tem um fundo mais ideológico e tal, isso, na realidade, no plano fático, isso cai porque é uma necessidade da sociedade. E onde a Polícia Rodoviária Federal começa a atuar, ela atua com excelência. E não tem mais como retroagir. Logo depois, começou os órgãos pedindo, já retornou o trabalho em garimpo. Recentemente, eu tenho um amigo que trabalha comigo, ele está indo para Roraima para fazer um trabalho lá específico de crimes ambientais, combate ao crime ambientais. Nós temos atuado bastante em crimes ambientais no Rio de Janeiro. Muita gente não sabe, mas no Rio de Janeiro tem muitos crimes ambientais que passam pela rodovia, e lá nem todos passam pela rodovia. São crimes ambientais cometidos no garimpo, na Extração da Madeira, e o pessoal está indo para Roraima, né, lá na cabeça do cachorro, para fazer essa atuação. Então, assim, hoje pode haver, respondendo de forma objetiva, a interferência política, o servidor que tem as suas ideias mais direcionadas para um lado ou outro, ele exerce essa influência no órgão. Mas o órgão ele é muito mais abrangente, né? Então, todas as pessoas ali têm uma certa influência, um diálogo que começa a chegar num denominador comum, e hoje a atuação da polícia continua fora da rodovia, em locais que há necessidade desse respaldo da Polícia Rodoviária Federal. E você falou do meliante que está aí hoje aí no Ministério da Justiça, né? Meliante, que contrassenso, né? Que contrassenso. Desculpa, gente. Aliás, o ministro da Justiça, meu Deus do céu. A gente acaba até trocando as bolas. Me desculpem, não foi intencional. Não foi intencional, tá bom? Mas, enfim, vocês aí da Polícia Rodoviária Federal, né? Como é que vocês veem esse atual ministro da Justiça aí? Não, mas tem que falar por mim, né? Claro. Na verdade, sim, você nunca teve um ministro da Justiça policial. É isso que eu acho engraçado, né? O ministro da Justiça, no caso, Segurança Pública, né? Sim. Foi juntado. Né? Houve a junção dos 2 ministérios. Né? Então, assim, houve o Anderson Torres, que era delegado de polícia, né? Que é um cargo dentro da polícia, a instituição é policial, né? Mas foi o único que a gente teve aí na história policial de fato. Então, o olhar da pessoa que vive o problema é muito diferente Isso aí, sem dúvida. de quem vê sob os olhos de um juiz, de um promotor, entendeu? Então, assim, o que falta ao Brasil é investimento em segurança pública. Hoje o Brasil investe 1,3% do PIB em segurança pública. Pô, como é que anda a segurança pública do Brasil? Será que você falando sobre a questão de governo, né? A gente teve um governo anterior que canta superávit primário e tal. Beleza, muito bom, né? Ter uma responsabilidade fiscal é fundamental, né? Mas aí, e o investimento na polícia? Aumentou? Timidamente, manteve-se 1,3%, 1,4% do PIB. Mudou o governo, um déficit de 230 bilhões, 250 bilhões. Quanto se investiu mais na polícia? 1,3% do PIB, da arrecadação. Então, o que a gente precisa hoje no Brasil, de fato, é ter polícia em todos os entes federativos, desde o município até a União, Porque e o secretário... investir
na segurança Porque pública. os secretários de segurança de alguns estados são policiais, né? Aí a gente vê algumas coisas bem pontuais também, né? Que eles colocam policiais. Que eles olham com mais carinho, né, pra classe, né? Eu acho que deveria ser realmente o cara que fosse colocado no Ministério da Justiça ou na Secretaria de Seguranças Públicas dos estados. Carreira, né? Deveria ser policial de carreira, porque ele vai olhar com mais carinho e vai olhar com propriedade, né? Mas você assim, até uma explicação que de repente caiba nesse momento, é que no Brasil, na questão da ocupação dos cargos no Brasil, não existe um plano de cargos e salários na maioria das vezes, né? E não existe também o critério da meritocracia. Então, assim, quando você pega um cidadão, por exemplo, eu não tenho, eu tenho pouquíssima opinião formada sobre o Crivella, Marcelo Crivella, que foi nosso prefeito, né, durante algum tempo, senador da República também. E, pelo que eu não tenho nem crítica nem elogio, né? É só um comentário. Ele Mas foi eu acho ministro. que ele ainda era menos pior do que esse bandido Não, caído. isso aí qualquer um, né? Qualquer um, né? Pô, mas aí não dá, é chovendo molhado. Mas quando o cara muda de lado só porque ele vê uma oportunidade, isso me parece importante demais para se identificar na personalidade. Eu não o descredencio, né? Como se me coubesse isso, a concorrer a um cargo público. Mas meu voto, nunca. Nunca. Mas, não valendo a questão da meritocracia, o que acontece? O Marcelo Crivella, ele foi nomeado como ministro no governo Dilma, salvo o melhor juízo, como ministro da Pesca e Aquicultura. Cara, eu sou pescador. Pescador assim, né? Amador, né? Adoro pescar e tal, não sei o quê. E eu falei, pesca e aquicultura. Eu falei, gente, o que seria a aquicultura? Veja, eu tenho um nível superior, tenho pós-graduação, lá do centro, 300. Eu não sabia o que era aquicultura. Aí eu fui estudar o que era aquicultura. Aí, a aquicultura, na verdade, é a criação em cativeiro de peixes e crustáceos e tal, que é um universo muito, muito próspero no Brasil, né, inclusive, ligado ao agronegócio e tal. Então, assim, tem muito do que se come hoje. Eu diria que 80% do camarão do Rio de Janeiro vem da aquicultura, tanto é que ele não serve para pescar, porque ele só serve para comer, né? Peixe de água doce, tilápia, bom, isso aí são outros assuntos. Mas o fato é que ele era ministro de alguma coisa e eu fui olhar ele talvez ele nunca tenha pego um caniço para pescar. E o cara foi ministro da pesca e da aquicultura. Mérito? Não, questão política. Então, e aí, o Otávio, me parece que quando o colega, né, faz uma pergunta se há política na Polícia Rodoviária Federal, há sim. Porque assim, se a carreira é uma carreira horizontal, e se hoje um tá no poder, amanhã tá o outro, não sei o quê, quem tá hoje foi colocado por alguém. Se foi colocado por alguém, é política. Porque não tem plano de cargos e salários, plano de carreira, não existe um plano de carreira onde necessariamente... O requisito necessário para ocupar os cargos superiores, seria isso que você está querendo dizer? Então, assim, por exemplo, vamos pensar, o requisito, vamos dizer, moral, talvez, aqui no Rio de Janeiro, até a nomeação daquele delegado governo Rosinha, garotinho, um delegado todo grandão, Álvaro Lins, né? Até ali havia uma tradição que o chefe de polícia seria necessariamente um delegado de primeira, e ele era o delegado de terceira. E ele foi nomeado e acabou, ponto final. Demonstra-se, então, o quê? Que ele tinha ligação política, depois se demonstrou e tudo mais, para que ele ocupasse aquele lugar. E é claro que, com isso eu não digo, Otávio, que a Polícia Rodoviária Federal está contaminada por um verme chamado PT ou qualquer outra coisa. Mas que há uma política, há. Porque se não há uma ascensão em função de mérito, se não há uma ascensão em função de tempo, é política. E aí, que boa ou ruim, não importa, mas que a política é política. E em todo lugar vai ter política. Por exemplo, a gente falava lá fora, né, sobre a proposta que alguém fez a um colega seu, Daniel, com relação a mudar seus hábitos de excreção, né? Ou seja, de urinar de uma forma distinta e tal. É a política da casa, pô. Ou você faz isso, ou eu vou ficar de cara com você, pô. É a política da casa. Então, a política vai estar em todo lugar. Às vezes ela é boa. Às vezes ela nos traz frutos bons. Eu acho que a política não é de toda ruim, não.
Mas às vezes ela nos traz frutos, né? E espero que a Polícia Rodoviária Federal só traga frutos bons. Não, até porque o termo política é um signo, né? É. Ele tem que ter um significado, uma Sim. definição e um referente E no um mundo referente. real, muito concreto. Sim, sim, Né? né? Então, o que é a política no sentido clássico? É o bem comum, é a busca Sim. do bem comum. Sim. Maquiavel separou Dentro da a política da ética. Foi Maquiavel que veio com esse viés. Fez mais, M, né? Fez M. Então, assim, eu prefiro pensar na política, sim, da busca do bem comum. Alguns têm uma opinião que o melhor para a instituição é isso. Beleza. Outros têm que vai ser melhor aquilo. São todos servidores de carreira. Agora, o que de fato a gente busca na instituição, os servidores, é cada um no seu local fazer o melhor que ele pode fazer. Então, assim, não tem como você, hoje é o superintendente e tal, eu vou fazer isso, não faço. Então, assim, isso não tem como, porque o cara é colocado no cargo, no local dele, e ele é cobrado para ele produzir, a produção dele. E hoje, produzir dentro de um determinado segmento. dentro de determinado setor. E tudo é cobrado. Então, assim, hoje não existe, por exemplo, eu estou trabalhando no setor de fiscalização de trânsito, né? Produto perigoso e tal, o cara faz um comando. Você entrega quantas fiscalizações? Hoje é tudo mensurado. Você fiscaliza, Sim, você joga o número da placa no telefone, tudo é informatizado. No final você tem quantos veículos foram fiscalizados, o tempo que você ficou com o veículo, quantas multas você fez. Entendeu? Então hoje você consegue ter um controle muito maior da instituição e ela progride muito. Agora, realmente, existem questões que a pessoa ela tem uma visão mais restritiva, uma visão mais extensiva. Por exemplo, no último governo, no governo do presidente anterior, do presidente Bolsonaro, teve um viés muito mais de juntar, fazer uma relação muito maior com as instituições do Estado, o COR e o BOP, para entrar em operações em ambiente confinado, nas comunidades e agir no combate. Que era o entendimento do seguinte: a droga que é apreendida na rodovia, ela é levada para onde? Para a comunidade e tal. Então nós vamos lá, se a gente não conseguir impedir ela aqui, vamos nos unir àqueles que vão tentar combater lá. E nós vamos dar o suporte operacional para eles lá dentro. Esse tipo de conduta, de operação, foi criticado. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal não opera mais juntamente com o COR e com o COR e com o BOP nesse tipo de atividade fim. Mas, recentemente, a Polícia Rodoviária Federal fez uma operação de 19 milicianos na Avenida Brasil. Sim. Então, assim, e não teve nenhum óbito, né? Então, assim, foi uma operação com êxito, que nenhum policial teve a sua vida ceifada, sim. E fizeram uma prisão que não teve alguns baleados e tal. Mas aí não tem como. Jeito, todo mundo armado, né? Natural. O criminoso, quando ele sai de casa, armado para cometer um crime, seja um narcotraficante, um miliciano, um 57, que é o roubo, ele sai sabendo do risco dele, meu amigo. O risco é dele. Da mesma coisa que você está falando, o policial ele sabe que vai bater de frente com essa rapaziada e ele vai ter que também se defender. Sim. Então, isso é o que falta. É o trabalho de cada um, né? Isso é o que falta muito na sociedade. A pessoa ter esse contato real, porque o cara tá armado, ele não quer morrer também não, meu irmão. Ele vai atirar, vai matar, vai passar por cima, vai atropelar e vai querer fugir. Para mim, o pressuposto é que o policial está certo. Então, assim, o pressuposto é que o policial está certo. O problema é que o policial... Ele não tá ali porque ele quer. O que falta hoje seria uma legislação... Claro. Uma descritiva mesmo do rol, meu irmão, em confronto armado, o policial, qual é a definição de legítima defesa? Perigo atual ou iminente? O cara tá armado, correndo, o que impede ele de virar e de dar um tiro? Ele já saiu de casa armado. Ele já saiu para cometer crime. Pô, o cara já tá esse cara tem disposição, meu irmão. O cara não tá de bobeira. O que impede ele estar correndo de você? Ele atirou pelas costas, mas o cara tá com uma arma na mão. O que impede dele virar e te dar um tiro? Claro. O juiz não conhece o dia a dia. Aí o juiz vai analisar, você tá no ar-condicionado, o tiro foi pelas costas, entrou pelo teoria e tal. Aí vai tiro botar agora tá tendo aguinha, tá sentindo muito frio, desliga o ar, exatamente. Né? Agora tá assim, né? Então, assim, viu nessa matéria, né? Cara, quando você tem um traficante, um líder de facção, sendo ouvido por um juiz e por um promotor. Eu não trabalho na área criminal, eu advogo na área civil, mas eu ouço muito, vejo muito. Enquanto professor, tá? Ele chama o criminoso, inclusive, muitas vezes já condenado, segundo, terceiro julgamento, de senhor. O senhor tem o que a dizer?
Enquanto que um pai de família, como eu já vi algumas vezes em ação de alimentos, ele fala assim, só cala sua boca agora. Assim. Eu já vi acontecer. E aí, tipo assim, ninguém me contou. Eu estava lá. Mas assim, vamos lá. O que Sabe? que a gente E aí precisa é mudar complicado. no Brasil para isso? Acho Tem muita uma coisa. coisa que é o imaginário da população. Se a gente for olhar para o ser humano tem uma coisa, é o imaginário. Se a pessoa tem um imaginário alto, Jesus Cristo, a pessoa ela enriquece o imaginário dela, ela busca isso. Agora, o imaginário, qual é o imaginário hoje? Está tão corrompida a sociedade que a gente não tem bons exemplos e todo mundo julga com aquela régua baixa. Tem alguém fazendo um bem a alguma pessoa e não está com o celular filmando, que é outra coisa que para mim é uma certa polêmica. O cara tá lá no meio da água Tem no Rio muita Grande do gente, Sul, tem muita gente mas fazendo ele não isso. larga o celular. Olha aqui, beleza, tá ajudando, mas não esquece um pouco o celular, depois fala, pô, galera, porque é legal você também fazer as coisas e contar, as pessoas gostam disso. Mas isso é uma outra questão, mas a gente precisa enriquecer o imaginário da sociedade, porque muitas pessoas elas só julgam com a régua baixa. Então, assim, o cara tá fazendo um bem, o cara tá trabalhando de forma gratuita, ele tem algum interesse. Então, hoje a sociedade brasileira e o carioca, o Rio de Janeiro, muito contaminada. A gente precisa enriquecer a sociedade com bons exemplos. Como é que surge a ética? A ética não surge assim dos bons exemplos que todo mundo quer copiar. Hoje o garoto na comunidade, eu falo isso muito com amigos na sociedade, falo assim, hoje a pessoa vê um garoto que não é querer ser preconceito. O preconceito é bom. Eu falo assim, eu sou um defensor do preconceito. Porque Você não tem direito vê, de discriminar. Preconceito nasceu com você. você Não olha, pode discriminar, não pode bater, não pode agredir. Agora, o você- preconceito. Você olha Você a tem o pessoa estereótipo que te criaram que aquilo. você já vê uma Desconfiança, né? subcultura. Te vamos dizer ensinaram assim. isso. Ele já De alguma tá. forma. Você não sou. Eu brinco com todo mundo, não quero ser preconceituoso. Dois caras na moto, numa rua deserta, vindo na tua direção, não seja preconceito, não corre, não, meu irmão. É isso. Porque o que te mantém vivo é você pegar a experiência, aprender O com as desconfiômetro. experiências dos outros, as experiências que estão ocorrendo no dia a dia. E o policial age assim. Muita gente pergunta a fundada suspeita, como é que você parou o cara? Pô, quando você para um cara que está errado, a cara dele desmantela. Como é que você vai explicar isso? Desmantela. Expressão corporal, né? Ele faz assim. Quando você vai direcionando para ele. Não tem como. Eu não sou ator, né? Mas ele tem. Ele desmancha, cara. Então, assim, o juiz, por que você parou fulano? Por que você fez a busca pessoal? Tem que ser requisitos objetivos. Como é que você vai dizer, não, a face dele mudou, excelência? Meu irmão, pô, vem cá, você é formado em arte cênica, você conhece as expressões, você vai te perguntar isso. Então, assim, realmente o que falta dentro da sociedade brasileira, e você sai do Rio, em outros estados tem isso, o policial no Rio de Janeiro ele não anda uniformizado. Ele esconde a farda. E você vai a outros estados, Carteira fica em casa. de moto. Fardados. Indo trabalhar fardado. Indo buscar o filho na escola, direto do plantão fardado. É. Em São Paulo tu vê isso muito. Em Os São caras Paulo, entrando no metrô de No farda. Rio de Janeiro a coisa tá tão corrompida. E isso é uma necessidade nacional, porque o mal que está nascendo no Rio, que já está enraizado no Rio de Janeiro, se exporta para o Brasil. Bahia. Então é uma questão de segurança nacional, a atenção à segurança pública no Rio, e eu acho que o governo federal, e é uma outra crítica que a gente faz ao governo Bolsonaro, deveria ter feito investimento massivo em segurança pública no Rio, ou talvez uma intervenção, como o Temer começou ali, né? Não terminou, porque ele saiu da presidência, para um investimento pesado na segurança pública do Rio de Janeiro. Se você entra com uma segurança pública pesada no Rio de Janeiro, você consegue ir minando todo o Brasil, porque hoje o Comando Vermelho está em Manaus, Tá em tudo que é está em lugar. todo lugar do Brasil. Então, assim, E ele rivalizando nasce aqui. com o PCC. com o PCC. Olha, deixa eu falar rapidamente aqui do Carlos, né? O Carlos tá com a gente aí no canal Daniel Dias há mais de um ano, né? E o Carlos tem o quê? A Motopeças e Borracharia. Motopeças e Borracharia na região central do Rio de Janeiro, no Rio Comprido. Tá? Ele fica na rua Aristides Lobo, 219, o número da residência comercial do Carlos, Aristides Lobo 219. E o telefone para contato é 21 979 38 63 16. 21 979
3863-16. Se falar que assistiu no canal do Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto, revisão da tua moto, borracharia, peças em geral, tu vai encontrar lá. O cara trabalha diferenciado. De segunda a sábado, ele vai trabalhar lá no horário comercial das 8 às 18 e domingo é o único que abre na região, aos domingos das 9 às 14. Tem moto? Vai lá no Carlos e dá essa moral lá, porque ele vai te dar uma moral se tu falar que assistiu aqui. Valeu? Tamo junto. Ó, também quero falar com vocês do like, né? Se estiver gostando aí, deixa o like pra engajar. O YouTube só engaja alguma entrevista se tiver like, se tiver comentário e se tiver também, claro, o compartilhamento e também a inscrição do mesmo, tá bom, gente? Senão o robô entende que a entrevista não foi legal e não vai compartilhar pra ninguém, tá? Então deixa aquele like aí, ó, é só apertar no joinha, no comentário, aperta em cima, vai vir lá, né, pra você a tecla e você escreve lá teu comentário, discorda, concorda, faz o que você quiser, fica livre que aqui a gente não se ofende com pouca coisa não, a gente não é da turma do mimimi não, valeu? Então fica à vontade aí no like, fica à vontade também nos comentários, compartilha e se inscreve no canal, tamo junto. Olha, pra gente entrar... Hoje o material, os itens apreendidos por traficantes, tráfico de drogas, pela Polícia Rodoviária Federal, ficam para a Polícia Rodoviária Federal? Você diz o que? Automóveis? Sim. Isso ele, primeiro bem apreendido, ele fica na Polícia Judiciária, né? Gera um auto de apreensão, aquela coisa toda. E é pedido ao juiz, doutor aqui do meu lado, que libere o veículo. Muitos são liberados. Mas tem muita apreensão que, assim, hoje o criminoso não está de bobeira. Ele vai levar droga, ele aluga um carro na Localiza. Ele transporta um carro, ele levava em veículo roubado, clonava o carro. Só que aí a polícia, extremamente qualificada, identificação veicular, número do chassi, número de motor e tal, e eles passaram a alugar o carro. Então, assim, isso o crime ele vai se reinventando. Se reinventa. Pô. Então... E o que sente um policial que apreendeu um helicóptero, ver ele sendo devolvido? É duro, né? Mas a polícia, ela, na verdade, a polícia no Brasil hoje, com essa legislação que a gente tem, ela enxuga gelo, né? Um perfex, é um iceberg. Então, a gente precisa de uma multa, mas de novo, é o imaginário da população, é entender que quantos programas, novelas faz um policial virtuoso que vai buscar a justiça, né? Recentemente tem um vídeo aí circulando de um policial que dá um chute num cara que ele estava prendendo e tal. Eu estava vendo com um grupo de policiais polêmico. O cara, pô, que absurdo, hoje não cabe mais isso. Aí eu falei com um cara, como fazer uma contrapartida? Quantas vezes esse policial tá ali prendendo o cara e o cara volta pro local cometer o crime? Que ele se sente impotente. E que vai chegando ao nível da barbárie. A sociedade, gente, tem casos... Eu trabalhando na Polícia Rodoviária Federal, na 465, aquela rodovia que corta o seropédico, eu te contei isso, né? Pô, tem um policial, um soldado que foi buscar o pai na casa de um parente, se perdeu, os criminosos pegaram ele lá, narcotraficante, amarraram o cara no cavalo e mataram o cara. Nenhuma mídia deu cobertura. Uma barbárie. O policial não é cidadão. Casos de dentro da comunidade, o traficante, agora você não tá... Que tem uma menina bonitinha, se não for namorada dele, ele estupra. Eu peguei dois casos na Polícia Civil como escrivão, um em Itaipava e um em Teresópolis, que eu ouvi, a menina foi, a delegacia, a família foi fazer estupro. Quando voltaram, pedir pela segunda vez, não moravam mais na comunidade, foram expulsos, porque levou a polícia para lá. E ninguém fala isso. Quem é o verdadeiro opressor e oprimido nesse negócio? O oprimido não é o narcotraficante, que está armado de fuzil, vendendo droga, montando casas de cinema lá dentro, com piscina para fazer festa, né? Show da Madonna lá dentro. Enfim, não são esses que são os oprimidos. Verdadeiros oprimidos é o morador da comunidade que acorda 5 horas da manhã para sair para trabalhar e volta e não sabe se o filho vai estar seguro lá dentro. Mas os caras estão romantizando o crime, né? Romantizando o crime. A polícia hoje, eles estão demonizando a polícia e romantizando o criminoso. É isso que está acontecendo no país. A importância de nós mudarmos isso na cultura. Tá, mas agora você como policial e você como advogado constitucionalista, tu também é mestre em direito... Esqueci agora. Não, você pode ir lá de civil, de processo civil, mestre em filosofia do direito. Mestre em filosofia do direito, exatamente. Mas você, a gente chamou você como um advogado constitucionalista, né? Como é que vocês dois se sentem, né? Ao ver esses meliantes do judiciário
não vou citar o nome, mas tinha um meliante antes, né? Que era o ministro da Justiça, que agora foi para o Judiciário. E agora esse meliante que era que inclusive, eu fiz uma entrevista com o primeiro preso desse atual ministro da Justiça aí, quando ele deu voz de prisão no avião, né? Deu voz de prisão dentro do avião, foi o primeiro preso político, né? O Cris Caiado, lá de Brasília, advogado. Advogado, imagina como é que o advogado se sentiu. Advogado Bosta, não vale né? nada. Se sentiu é bosta. tratado como tal. A realidade isso. foi essa. Assim. Ele, ele fez uma live comigo, direto de Brasília, eu aqui, no Rio, na minha casa, né? E essa live com o Cris Caiado, né, tudo mais, contando o relato dele, da vergonha que ele passou dentro do avião, quando esse atual ministro da Justiça aí, esse meliante que hoje está aí, enfim, ele colocou a voz de prisão pra ele, porque ele falou que o STF era uma vergonha. Ué, ele não falou nada demais, né? Esse Estado democrático de direito que vivemos, né, ou que não vivemos mais, mas, né, enfim, o Elon Musk desmascarou, né, o que está acontecendo aqui, porque na Constituição dos Estados Unidos ele não poderia afringir nenhuma lei, né, de outra Constituição de outro país. E ele, Elon Musk, né, acabou vendo que tinha ali aquela brecha. Pô, peraí, aqui na Constituição do país Brasil, é lá a liberdade de expressão. Eu tenho que respeitar isso. Foi o grande gatilho do Elon Musk, né? Foi muito inteligente, muito sagaz, muito sábio, onde ele aplicou isso e falou: eu não posso ir contra a Constituição dos Estados Unidos, a qual é o meu país que eu estou radicado, né? Porque ele é um sul-africano de origem, mas radicado nos Estados Unidos. O negócio dele é lá, ele não poderia, como uma empresa americana, trazer para cá e desrespeitar a liberdade de expressão prevista em nossa Constituição, né? Quer dizer, o próprio Alexandre de Moraes falou lá atrás. O que ele fala lá atrás? Quem não quiser ser criticado, 5 anos atrás ele fala isso, tá o vídeo rolando. Quem não quiser ser criticado, não fique no poder público, né? Na vida pública, né? Enfim, também é o poder público, né? Não deixa de ser, né? Porque é o que ele vivia, o que ele vive, né? Desde há muito tempo, né? Desde o governo Alckmin, né? No estado de São Paulo. Enfim, aí tudo muda, né? De repentemente, com essas manobras. Enfim, então, como é que você vê, como ele perguntou, remendo aqui, e você também vê, né? Essas manobras aí de entregar helicóptero para integrante do PCC, né? Entregar tudo pro cara, né? Pô, cara, é muita sacanagem, né, cara? Você como policial fica ofendido com Hoje, isso, não fica? a própria audiência de custódia, né? E você vê, ela tira completamente o poder do delegado, né? Não. O delegado de polícia tem esse nome de delegado porque ele recebe por delegação os poderes do juiz. Ele podia fazer, antigamente, na outra Constituição, busca e apreensão domiciliar quando ele presente, porque ele recebeu esse poder por delegação. A prisão em flagrante delito, lavrada por um delegado de polícia, essa prisão, às vezes o cara ia até o julgamento com essa prisão. Sim. Pedia seu habeas corpus e o juiz denegava. Então, hoje, a polícia está perdendo tanto poder que hoje o delegado, ele basicamente coordena a investigação. Todos os outros poderes que ele tinha, ele perdeu. Então, assim, hoje o que a gente pode dizer é que a gente precisa, ou o delegado de polícia vira o juiz das garantias, né, que criaram o juiz das garantias, mas não entra em vigor, então ou ele vira o juiz das garantias e vai fazer audiência de custódia e tal, ou se restitui o poder do delegado para que ele lave uma auto de prisão em flagrante e fique. Outra questão, os crimes de menor potencial ofensivo. Hoje em dia, um de furto de 1 a 4 anos cabe fiança 1 a 4 anos. Então, o cara furto simples, pagou a fiança e sai. Então, cabe a fiança e sai de delegacia. Olha como vem perdendo o poder político. Toda a legislação que entra em vigor, a legislação entra em vigor sempre abrandando as penas, diminuindo a punibilidade. E hoje a gente tem até o projeto de acabar com as saidinhas, ou a progressão de regime de 1/6. A gente tinha no Brasil os crimes hediondos, que eles eram cumpridos integralmente fechados. Numa decisão do Supremo Tribunal Federal, por 6-5, uma decisão histórica, disse que não poderia, porque fere o princípio da individualidade da pena. E aí entra o quê? Então foi o Congresso, então é 2/5 para o réu primário e 3/5 para o... mas é um parâmetro objetivo como o outro, e agora pode. Olha que o argumento é questão de ter um parâmetro objetivo e a individualização da pena é um parâmetro subjetivo. Sim. E aí, mas aí criou outro parâmetro objetivo e pode? Eu
também tem formação na área do direito, e quando eu fiz direito, eu fiz sobre o princípio da insignificância e eu peguei os julgados do STF e a contradição. Um caso podia, outro caso igual, não podia. Eu peguei a minha tese, meu TCC foi exatamente mostrando a contradição. Existe uma vasta população da carcerária aplicação. que deveria ter, abre aspas, o mesmo direito, fecha aspas, do Lula, do Sérgio Cabral, mas a lei só é aplicada Ah, sim. para determinada classe de pessoas. As outras. Hoje a gente... Ah, tá certo, tá errado, soltar. Não importa. Se soltou um, partiu. Não é o teu entendimento? Solta o cara, pô. Não, assim, Mas você vai lá, se a pede. gente- se a gente Negativo. for Não entender- preenche requisitos. Se a gente for entender até o caso... Pô, Da turma dele. só se for da turma. Até o caso falando do caso do Lula, ele foi julgado e condenado em 3 instâncias. 10 juízes condenando. Ele foi julgado e condenado em 3 instâncias. Então, assim, das 3 instâncias que ele foi condenado por 2 colegiados. E diversas vezes houve um recurso na justiça solicitando que ele deveria ser julgado pelo Fórum de Brasília, que aí nós temos Competência territorial. mas aí tem Mas já tinha sido analisado. a conexão e a continência, ela muda, no caso aí a conexão, né? Conexão. Ela, por causa de conexão, ela mudou, e aí o juiz é prevento. E não é uma causa de nulidade absoluta, e sim relativa, Relativo. que ela preclui. Termos jurídicos aqui, quer dizer o Já seguinte, analisou, acabou. E Mas o eles resolveram fazer STF diferente. analisou 20 vezes, parece, antes, dizendo que não. Rasgou. Caberia o caso de nulidade por ferir o princípio do juiz natural. Juiz né? natural. Em função da Tá na conexão. Constituição, em função da conexão. Então, assim, como que a gente vai ter no Brasil uma segurança jurídica, um investidor no exterior vai vir botar dinheiro, se a gente não tem nem... Eu tenho um amigo que é tributarista, ele fala assim, tem vezes que eu fico olhando o julgado do STF, eu falo assim, não entendi nada. Eu não entendi nada. Pode, não pode? A questão tributária no Brasil é uma loucura. Nem o advogado tá entendendo mais nada, Ah, né? pensa como é que é dar aula de direito constitucional. Ué, eu tava... O que não vou- vale hoje no Brasil? Eu não vou muito Faço longe, ideia. não. Eu não vou muito longe, não. Eu tava vendo agora, hoje mesmo, no Kiwai, tava vendo um cara, eu não consegui ver o nome, infelizmente eles não colocam, alguns vídeos são muito vazios, né? Não coloca título, não coloca nada no Kiwai. Eu sempre falo com o Hugo pra colocar pelo menos o nome, né, da pessoa lá em cima e o resto eu escrevo. Pô, e aí, cara, eu vi um cara falando no programa, ficou nervoso, cara, deu chilique, deu piti. O cara falou, não, que a Lava Jato foi uma coisa muito boa pro país. O cara, foi muito bom, o cara... Sabe, já começou a falar assim e falou que a Odebrecht era a que mais contratava mão de obra no Brasil, era a que mais empregava no Brasil e poderia muito bem ter ali uma reunião com o MP, dizendo, olha, vamos retratar isso aqui, vamos organizar tudo isso em casa, em silêncio, não expor a Odebrecht como foi exposta a Odebrecht. É pra passar pano mesmo. Porque ela era uma grande causadora de empregos no Brasil. Poxa vida, se a gente não tiver uma moralidade nesse país e ficar porque o cara causa muitos benefícios em termos de emprego, mas o que ele rouba por trás também, e aí, meu amigo, o que eu vou falar? Né? A Lava Jato não foi uma boa, então, no Brasil? tem- Então, o que vocês acham? Claro que foi, né? Na verdade, foi ruim o que fizeram com ela. Eu acho isso. Eu percebo dessa forma. Mas aí. Daniel, você fez uma pergunta para nós dois aqui, né? Em referência a aquilo que se faz, né? Com devolução da aeronave. A gente acabou falando de audiência de custódia, de esvaziamento de poder para quem está na ponta, minimamente são os delegados e tal. E aí, Daniel, eu queria, e Otávio, me permitam, a minha função talvez seja o meu motivo de estar aqui seja de ordem constitucional, mas eu queria fazer um pitacozinho de filosofia. Tá? Primeiro, um autor chamado Friedrich Nietzsche, né, que alguns consideram como louco e tal, não sei o quê, que fez uma série de obras, inclusive uma delas cujo nome era O Anticristo, né, dizendo que Cristo não existia, que, na verdade, ele era de uma família, né, que era uma família ortodoxa, né, do cristianismo ortodoxo e tal. Não sei nem se exatamente o termo, porque a igreja ortodoxa é uma igreja, né, mas era uma família muito religiosa, né. E Nietzsche veio com a sua filosofia rompendo com tudo isso, dizendo que Deus não existia e tal, não sei o quê. Dizendo que era a muleta dos fracos. Escreve isso na obra chamada O Anticristo. Deus é a muleta dos fracos. Tem uma biografia não autorizada dele, que teoricamente teria sido escrita pela irmã dele,
que quando ele estava no leito de morte, um crucifixo, não só um terremoto, uma intempérie qualquer, cai sobre a cama dele, ele se abraça ao crucifixo e diz: Pai, me perdoas. Tu sabes que não falei de ti, mas sim daquilo que fizeram contigo. Então isso vale para Lava Jato, isso vale para um monte de coisas. Ainda que não seja real dele, quem inventou isso, sabe? Quem colocou isso na boca de Nietzsche, meio que para, vamos dizer assim, limpar a barra dele numa sociedade majoritariamente cristã, especialmente à época, pô, gênio. Porque o nosso grande mal me parece no desvirtuamento das coisas. E Otávio, Daniel, sabe o que me parece muito triste, cara? Lembra que eu comecei falando de uma possível generalização na ótica de 95%. Vou incluir todos aqui presentes como uns 5% restantes, tá? O que eu vou dizer. Me parece que os seres humanos são criaturas ruins. Me parece que os seres humanos são criaturas que precisam, de fato, de uma salvação. De qualquer ordem que seja, de ordem religiosa, porque, sabe, vamos pegar, Otávio, começamos aqui a falar um pouquinho sobre a questão de ética e tudo mais e tal. Olha, quando o Immanuel Kant define suas bases para a ética, ele acaba colocando a ética dentro do campo do dever, onde então somente é ético aquela conduta que é absolutamente desinteressada, absolutamente atendente ou em conformidade com o imperativo categórico, que seria a obrigação da razão, onde então o homem faz aquilo que é o certo, independente de eventuais consequências. Quando a gente vai falar do utilitarismo, de Stuart Mill, Inglaterra e tal, a gente está falando que, na verdade, a ética caminha para um lado, não no sentido de fazer o que é certo, mas sim fazer aquilo que gera o maior bem, o que gera o melhor, que produz um resultado melhor. Então, assim, se matar o Otávio produz um resultado melhor para o coletivo, essa é uma atitude utilitarista viável, né? Claro que a preservação da vida é essencial, mas ao matá-lo, ok, o bem prevalece em razão da minha atitude. E me parece que o ser humano fica meio que no meio disso. Nem faz o que é certo e nem promove a generalização do bem. À exceção de nós e de todos aqueles que eventualmente acharem que eu estou incorreto, o ser humano visa o que é bom para ele. E aí, se é bom para mim, eu vou subverter. Se é bom para mim, eu vou dar um jeito daquela coisa funcionar. Se é bom para mim, e aí isso vai contaminando de cima para baixo, de baixo para cima, onde fica muito difícil a gente identificar condutas que sejam de fato voltadas para o bem, porque o camarada, me desculpem aqueles que pensam diferente, mas o camarada que acha uma carteira cheia de dinheiro e devolve, no meu pensamento, o que não há crime nenhum nisso. Ou ele quer a salvação religiosa, de qualquer que seja a ordem, ou ele quer a mídia. Porque em sã consciência ninguém joga dinheiro pela janela. Ele não sabe de quem é a carteira. Ele vai procurar devolver, ele está querendo alguma coisa, na minha visão. Agora, o difícil é a pessoa assumir que ela está fazendo isso por um interesse. Porque aí fica claro, quando você coloca que o bandido, ele vai pra rua pra roubar, pra matar, pra o objetivo dele tá claro. O problema é que as nossas instituições estão marcadas por pessoas que estão fazendo o que é bom para elas ou para um pequeno grupo e esquecem a sociedade como um todo. Por isso, desculpa, Otávio, estar te cortando, eu acredito muito numa outra frase trazida por um filme, Tropa de Elite, todo mundo aqui viu. O sistema ainda vai morrer muita gente inocente. Eu acredito num acordão onde, então, assim, a barbárie precisa prosperar. Eu acredito nisso. E acredito que a audiência de custódia tem a ver com... Porque, cara, é mais fácil eu colocar o policial como vilão, sim, porque o policial não vai atirar em mim, pô. Não, assim, o policial não vai pegar meu filho. Só uma ressalva. Sabe, eu fico... dinheiro. Olha, eu discordo com a relação que você falou, porque, assim, eu outro dia estava fazendo locução no Carrefour lá em São Paulo, em Guarulhos. Eu achei um plaquê de dinheiro que eu ainda ia viajar com minha filha e ia gastar exatamente isso, mais ou menos. Né? E o demônio atentou, falou pra mim, pô, pega, ninguém viu.
E realmente era um cantinho que ninguém viu mesmo, não tinha ninguém, só eu. Mas eu anunciei, olha, alguém vai ter que falar pra mim quanto tem dinheiro aqui, senão eu não devolvo. Eu anunciei assim, eu achei um plaquê e alguém vai ter que falar quanto tem exatamente de dinheiro, senão eu não devolvo. E a pessoa falou, tem 1950, tudo em nota de 50, duas de 20, uma de 10. Eu devolvi na hora, contei, devolvi na hora. E ali eu não estava esperando reconhecimento da pessoa, eu estava esperando reconhecimento do meu Senhor Jesus. É porque a gente está no Porque eu sou 5%. cristão, É porque a gente está no 5%. sim. Eu me considero esse 5%. Entendeu? Porque olha só, quando eu vejo, e aí, você é cristão? Não sei se é 5, se é 2, se é 3, se é 10. Sabe o que me Não, afastou? Sabe o que não me posso falar afastou? com exatidão, Me afastou do templo? Sabe o que foi que me afastou do templo? Me afastou do templo. O que me afastou do templo cristão, religioso, é o fato da pessoa estar numa pregação olhando para ver se está todo mundo prestando atenção. Acho que eu não te contei essa história, não, mas uma hora eu te conto essa história. E eu falei assim, ó. Ele está sendo um instrumento. Todos que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Entende? Então, assim, me parece que é uma putrefação de dois lados. Já falei Mas, pra assim, caramba, mas olha que interessante. eu sou muito descrente do ser humano. Eu sou muito. Porque o que eu eu vejo. também. Não, mas olha O que só, eu vejo por aí, pô, vamos tentar. tô Assim, cansado. Pouco você entrar no reino do céu, olha né, só, mas- Sim, mas A porta é estreita. A gente- a mas batalha é assim, nossa. É Jesus todo vamos dia. lá. falou É isso. todo dia. Isso Você aí, começou, isso aí. ele começou falando da Lava Jato, né? Lava Jato, o acordão que gerava emprego. As pessoas precisam entender que existem dois níveis. Existe o nível do progresso material, que é o cara ter uma grana, Sim. que o cara mandar num carrão, e o nível do progresso espiritual, que não é material, que é a formação da pessoa humana integral. Então, assim, o que a gente precisa diferenciar, tem um amigo que é amigo mesmo meu, que é de esquerda, e ele, tudo que você tem aí é graças à ciência. Só que o que eu falei para ele é o seguinte, antigamente o cara matava com uma espada. A ciência progrediu e agora ele mata com uma bomba atômica, com uma arma, com um drone na guerra Sim. que desce. Então, assim, o progresso material humano, ele não significa necessariamente o progresso espiritual. Eu diria que até o inverso. Então, Quanto a gente mais tem progredimos, que mais nos entender, afastamos de Deus. Senão, Claro, acho ridículo isso, e feio, é feio. aquela máxima que a gente vê, o argumento, né? E eu vou voltar à Lava Jato, porque tem um fechamento na Lava Jato, que assim, a pobreza, a desigualdade gera violência negativa, porque o progresso material ele está totalmente desconectado do progresso espiritual. E a Lava Jato, eu já vi que tem uma corrente do despunitivismo no direito penal que diz o seguinte, esses crimes de colarinho branco, o cara tem muito dinheiro, você não vai prender. Ele devolve o dinheiro e resolveu. E um dia no debate, dentro de um curso de formação da Polícia Rodoviária Federal, eu lembro que um colega falou isso. Eu falei assim, então ficou muito bom. O cara com grana, ele faz o que quer, deu ruim, ele devolve. Claro. Porque a gente só respeita as leis por duas coisas. Eu vou um pouquinho diferente de você. Ou você busca, porque tem um móvel interno que você deu ao Criador, eu acho que é o que mais movimenta, ou por medo A você ou a maioria? punição. Eu falo que a maioria é o outro lado. Não, É o medo da ou o punição. móvel interno ou o móvel externo. E o móvel externo é a punição. Sim. Se você retira a possibilidade de punição do cara sofrer uma consequência ao ato dele, né? Ele vai cumprir se ele quiser, na vontade. E aí tem outro detalhe. A Lava Jato, ela foi uma esperança para o país e ela foi enterrada, né? Foi enterrada. Ninguém lutou pela Lava Jato. Pelo contrário, a nomeação do Sérgio Moro ao governo Bolsonaro foi péssima, porque politizou ainda mais ao que era dito que era político. O Sérgio Moro, conforme a gente estava conversando, ele não é um cara de direita. A tese de doutorado dele, ele defende o aborto como liberdade individual. Olha que loucura. Progressista. Um progressista. Esquerda. Então, e olha o despreparo para assumir o poder, né? Então, assim, e ele era o cara da Lava Jato. Ele personificou a Lava Jato. E o judiciário, a gente tem fases no Brasil, qual é? O início com o Constituinte, o poder legislativo cresce muito, cria a Constituição, vira quase um parlamentarismo presidencialista, todo mundo concorda com isso. Depois vem a fase do governo de coalizão, onde o executivo se eleva e traz o legislativo, vira mero protocolar, a gente vem ao mensalão e, por fim, a gente tem o Petrolão, né? A Lava Jato, que é o poder judiciário sendo elevado, e a gente ainda está nessa fase
com o Poder Judiciário, extrapolando regras constitucionais, como o princípio do Sem juiz dúvida. natural, Sem dúvida. como, por exemplo, um juiz ele não pode agir de ofício, princípio acusatório, onde é o Ministério Público que solicita ao juiz ou ao Ação delegado penal de polícia, que vai solicitar a produção de provas. Sim. E hoje a gente tem uma figura no Brasil que ele solicita provas, ele é a vítima Ele do cruza, crime, corre pra cabecear e comemora o tem gol. no YouTube. O cara é Fica aí só um Nossa, comentário. Top das Master. Galáxias. É, pô. Fica um conselho, no YouTube tem uma entrevista do Renato Brasileiro, um dos grandes processualistas em direito penal, promotor público do militar, com o Pedro Lenza, constitucionalista, dizendo cada um, isso lá atrás, cada um dos direitos fundamentais, artigo 5º, direitos de primeira geração, primeira geração o quê? Quando que se quis diminuir o poder estatal e dar à pessoa humana direitos frente ao Sim. Estado absolutista, Sim. né, que a gente tem lá na Revolução Francesa. Então, assim, ali daquele momento a gente nasce e, assim, todos esses direitos de primeira geração... Por isso, direitos e garantias fundamentais. garantias O individuais Estado não que pode é ultrapassar contra isso. o Estado e estão sendo respeitados. Por exemplo, o artigo 5º, se não me engano, esse segundo, todo é o direito à livre expressão sendo vedado o anonimato. É direito à livre expressão sendo vedado o anonimato. Ou seja, você tem que falar e dizer, eu falei, porque a responsabilização são nos crimes contra a honra, a calúnia, difamação e a injúria. Não você silenciar a pessoa. E agora você diz assim, fake news no Brasil. Hoje eu vi uma matéria no Dia que era assim, homem e mulher têm relações sexuais num abrigo em Porto Alegre. Aí eu fui abrir a notícia e falei, caramba, é um vídeo de uma pessoa falando, eles estavam fazendo coisa errada. Ela não, é um vídeo, a pessoa viu o vídeo e concluiu e fez uma matéria. Qual a chance disso ser fake news? E o jornal, ele foi ao local, o Jornal do Rio, ele foi ao local. Quantas vezes você vê matérias de vídeos de WhatsApp que viram matérias? Ninguém Sim. foi ao local, viu a fonte. Porque se eu pego um telefone aqui agora, filho, o Daniel Dias me deu um soco, me xingou. Acabou, virou verdade. Nesse ponto aí você tá... Aí começa a mídia. Então, assim, hoje é aquilo que a gente estava conversando. Você não tem que ser nem um cético de não acreditar em nada e desistir de tudo, nem ser um torcedor de se filiar a um lado, fechar o olho e eu vou com ele até o final. Tem que Hoje, pesquisar, o que tem que ir tá atrás. faltando às pessoas é verificar, ter parcimônia, ter calma para analisar e formar uma opinião. É muito mais cômodo pegar a notícia jantada Já pronto. e pronto. Peraí, só um a minutinho caixinha. que eu tenho A que falar caixinha, aqui toma da a caixinha. Scarlett. Olha essa aqui, ó. Olha, gente, tem que falar pra vocês da minha patrocinadora. Se vocês quiserem ser um patrocinador do canal Daniel Dias, faz favor, falem conosco aí, tá certo? 21 968 19 9581, meu telefone, pode me ligar, que eu faço um precinho assim, simbólico mesmo. Estamos engateando, estamos começando o canal, então a gente precisa de vocês acreditando nesse sonho pra lá na frente, vocês e eu podemos gozar disso, tá certo? Scarlett Decor, decorações para festas infantis, festas de adultos, e ela fica na região central do Rio de Janeiro, no Rio Comprido. Rua Ambiré Cavalcante 66. Telefone para contato é o 21 969 603324. 21 969 603324. Falou que assistiu no canal do Daniel Dias, vai fazer a tua festa com baita desconto, tanto festa infantil, ela tem vários adereços, como festas para adultos. Valeu? Liga lá, fala que assistiu aqui e vai ganhar desconto. Olha, teria que ser um ping-pong muito rápido agora, tá? Coisa de 1 minuto para você, 1 minuto para você, tá? Então, Sérgio Moro, esquerda para você, progressista, agenda de aborto, correto? Perfeito. Você, Sérgio Moro? Pra mim, mais um vaidoso. Não tinha necessidade nenhuma dele mandar fazer a condução coercitiva. Só se conduz coercitivamente por uma questão cautelar. O Lula é uma figura pública mundial. Ele não tinha pra onde fugir. Não se fazia necessário. Fez por quê? Porque ele tá nos 95% que estão vendo só o seu bem, porque ele queria ele. Seu cara. Tá certo. Lula pra você. Eu já votei no Lula, né? Uma decepção. Primeiro, segundo mandato também? Não, 2002, né? Primeiro mandato. Foi só nessa vez. E depois a gente não tinha o Teatro das Tesouras, né? A gente não tinha uma pluralidade de ideias no Brasil. Hoje a gente começa a ter. E estamos caindo no problema das valas. Um lado A contra o lado B. A gente precisa melhorar o debate público. E é essa a ideia. Melhorar o nível do debate público.
O Lula foi uma decepção para o Brasil e para mim, a partir de 2002, eu nunca mais votei nele. E hoje, nós como cristãos e conservadores, nós estamos do lado do cristão e conservador que hoje começa a ganhar espaço na política. Começa, é só o início. E a gente precisa enriquecer o debate, parar de histeria, de grito e de xingamento. Precisa trazer conteúdo, trazer soluções para o país. O país não tem mobilidade urbana, Rio de Janeiro não tem metrô, a gente não tem tem, isso é uma 250 ficção. bilhões de déficit e com 3 bilhões a gente levaria metrô para a Baixada Fluminense, para dar um pouco de conforto. Hoje a gente tem a Avenida Brasil com um absurdo, 2 faixas. A gente anda na Avenida Brasil, é uma loucura. Vem 2 faixas vazias de concreto. Então a gente precisa... E ninguém usa o BRT. Não, Ninguém que usaria o carro, não, normalmente não usa o dá BRT. pra Ou seja, 40 mil pessoas. Gente, quanto que dá no metrô? aquilo é ridículo, isso Num é volume ridículo. muito maior. Engenharia de tráfego no Rio de Janeiro. Gente, Pife. você vê, isso é uma loucura. Daria para ter feito o metrô no Rio de Janeiro só por esses déficits. E outra coisa, ninguém anda no metrô de graça, a pessoa paga. Dá para equilibrar as pontas? Eu não sei. Só uma pergunta aqui, sim ou não? Vocês, na maioria, policiais federais rodoviários, né? Você não vai responder pela Polícia Federal, vai responder pela tua Não classe, posso rodoviário. Vocês veem o Lula como um bandido? A pergunta é Sim ou polêmica, não? né? Não, ele não foi inocentado. O Lula tem 3 condenações. Isso é um fato. Não há uma nulidade processual. Ele é Mas um porque criminoso. se devolveu o dinheiro, da onde Ele- tirou o dinheiro não, pra devolver? Não, o fato ele foi julgado por 3 não foi o Sérgio Moro, foi a Hartmann, Assim, aquela que foi perseguida agora pelo CNJ e afastada. Então, Lula pra vocês... Condenado em Fora 3 da lei, instâncias. fora da lei. Fora da lei, não teria condições. Lula, Lula, eu vou dizer Um pra minuto, você. hein, meu irmão? Não, simples assim. Tu sabes que eu não falei de ti, mas sim daquilo que fizeram contigo. Pra mim, o Lula é um produto. Perfeito. O Lula é um produto. O Lula. do ele é- sistema é- internacional Não, primeiro nacional. e depois Primeiro- do sistema internacional. Depois internacional. Porque Deixa- o Bolsonaro é um soberanista. O soberanista não quer vender a matéria-prima do Brasil a preço de banana. O Lula interessa pro jogo. O Lula gosta de festa. Mas interesse Eu acredito até Mas que o Lula não tenha o discurso da maldade. esquerda, se você for ver Ele, o vai- discurso, ele vai sendo conduzido. se eu ver o Ele vai sendo discurso, conduzido. E aí o discurso- alguém pensa o PT. A esquerda O José Disseu pensa o PT. também. Mas o discurso, a construção, lá não é uma falácia. Os caras vivem aquilo ali. Mas eles precisavam de um boneco. E encontraram um boneco sem tem dedo. apoio popular. Sem dedo. Sem dedo. Mas o sem Tem dedo apoio. é que vem daí. O mal barbear da época das primeiras campanhas. Gente, ele só ganhou a É eleição um personagem. quando ele botou isso aqui. Mas vem cá. Quando ele era o sindicalista, ele conseguia todo mundo do povo. É um Todo- personagem. Quando ele botou isso Mas- aqui, ele migrou para outra classe e é um personagem. a Pra gente- mim, ele a ele é coitado. Sem querer Ele é um estender, coitado. Nós vemos Criminoso. as Mas um campanhas, coitado. as campanhas, Vítima. as campanhas de antigamente era o quê? Pro armamento da esquerda, contra a criminalidade, a favor da ética. O que Mas mudou? quando eles tomam Os o caras poder, pensam eles muito. Os mostram o que eles são, né? mudou. Tá, você, Bolsonaro, pra você. Um minuto. Pra mim, um grande cara. Um grande cara. E no alto sua grandeza, extremamente inocente. Quem o traiu, você estava ao lado dele. Mas é isso que eu tô falando. Por que ele escolheu essas pessoas? Ele escolheu essas pessoas, quando você vai olhar o ministério, quando você vai olhar, tinha sim o caráter político, porque política está em todos os lugares. Sim, de fato. Mas havia sim uma meritocracia, onde então o Paulo Guedes era um economista, no Ministério da Fazenda, Economia. Era sim o Sérgio Moro, no Ministério da Justiça. O Pazuello, não, primeiro não, Saúde. Então, o assim, primeiro foi o médico do PMDB, como é que é o nome dele? Mandetta. Mas era o quê? Mas era médico. Tá bom, você é meu amigo, você é carreirista político como eu, mas você é médico. Sim. E de não fato. serra como ministro da Saúde no governo FHC. Quando criaram genérico já foi uma boa coisa do Zé Serra. Mas, Que é economista e ministro da você Saúde. tem alguma crítica ao Bolsonaro, Eu fora penso, o elogio? eu penso que ele seja inocente, mas. E isso mudou. Porque só a dor gera compreensão. Ele achou que, de fato, e aí eu sou muito contrário a ele, simplesmente por pensar diferente a ele. Ele achou que os 5% da população que são boa, que representam os bons, eram, na verdade, os 95%. Ele achou que quando... me perdoe pela expressão. Quando ele fosse sacaneado, que as instituições iam se alinhar com ele. E as instituições viraram as costas para ele. Porque as instituições cuidam de si.
a ideologia de um patriotismo militar no Brasil? O que Ele você foi quer, inocente. o que Eu acho você que ele foi quer inocente. dizer com isso é que ele achou que ele estava sendo o máximo para as instituições, Isso. né? E porque pro povo não adianta ser o máximo, porque o povo não manda nada, quem manda são as instituições. Isso. E aí as instituições, quando ele descobriu, ele foi inocente demais, que ele achou que era o máximo para esses caras. Esses caras realmente mostraram que ele estava fora do jogo. Eu Mas acho que é assim, isso. mas a pergunta que fica é o seguinte: o que ele esperava das instituições? Ele Ele está foi durante inocente. 4 anos chefiando as instituições. Ele teve 4 anos para, por exemplo, descobrir quem deu. O cara tomou uma facada. Uma loucura. Você imagina hoje a repercussão que daria uma facada no Lula candidato à presidência da República? Como daria essa repercussão? Pô, não dá nem para falar dele. Então, assim, por que você teve todas as oportunidades? Para mim, o Bolsonaro ele perdeu a grande oportunidade. Teve a pandemia, mas ele perdeu a oportunidade de fazer um governo se aliar às pessoas que ele deveria ter se aliado. Não adianta você transformar em todos os seus adversários, seus inimigos, porque a vida, ninguém faz nada sozinho. Você tem que... você vai comprar consciências? Não. Hoje, o Daniel está aqui com o programa dele. Ele precisa de patrocínio. As pessoas que patrocinam o programa dele pensam igual a ele? Eu não sei. Agora, Deveria. ele precisa de apoio. Todo mundo precisa de apoio. Agora, a mídia viveu do dinheiro público. Eu não tenho experiência para dizer isso. Mas a cada dia a mídia perde em credibilidade por conta de uma coisa, o que busca. E foi até o tema dele. É a verdade. Isso é uma outra discussão do programa inteiro. O que une as pessoas... Tem um diálogo do livro, você falou de filosofia, eu estou me formando em filosofia, você tem um livro do legal. Habermas Mais com um maluco, o igual a Ratzinger, que ele fala o seguinte, só para terminar. O que causa a coesão social? Um discute uma coisa, outro é a transcendência é Deus, e o que causa a coesão social é a verdade, a busca da verdade. E quando você busca a verdade em todas as suas atitudes, a mídia ela quer buscar, você precisa de um jornal para te apoiar, e você vai querer governar sem ninguém te apoiando, você tomando, apanhando. Então eu acho que isso não foi muito pouco inteligente da parte dele. E outra coisa, você vai para uma mureta, você joga o tema na mídia e aí você sai dali, polêmica tem que fugir da polêmica. Foi aquilo que a gente conversou. Faltou o clique de vou governar e vou deixar a polêmica de lado. Isso eu concordo. Só questão. faltou virar a chave, né? Virou a De chave, deputado federal para é presidente. isso. Eu acho que faltou só É isso. isso. Algumas ocasiões. Mas para mim, no Frigir dos Ovos, o Bolsonaro foi um grande cara Pra mim pro também. Brasil. Em termos de que o cara peitou um sistema, coisa que ninguém o fez. Se né? ninguém gosta dele, significa dizer que ele é bom. Entendeu? Isso também O acho. professor Olavo de Carvalho falava isso. Eu gosto do Bolsonaro pelas pessoas que não gostam dele. Porque ele não gosta dele, exatamente. Exatamente. O Pra mim, professor Olavo Eu de acho que Carvalho falava no isso. Frigir dos Ovos, Mas a gente esperava o quê? as minhas críticas ao Bolsonaro é que ele não prendeu o ladrão na hora que ele queria sair da cadeia. A minha crítica ao Bolsonaro é que ele acabou com a Lava Jato quando não deveria ter acabado com a Lava Jato. Tá certo? Essa é a minha crítica a ele. Eu acho que ele foi muito mole de jogar em 4 linhas com bandido. Não se joga em 4 linhas com bandido, tem que ir pra cima do bandido. Ele tava lidando com bandidos profissionais, ele tinha que falar, aqui acabou. Se dane o que os outros vão pensar, o mundo vai pensar. Essa é a minha opinião. A minha crítica ao Bolsonaro é essa, tá certo? Do resto, acho que é o único que nós temos aí. Não tem outro. Infelizmente, não tem outro melhor que ele, né? Não tem. O cara peitou o sistema. Olha, eu vou agradecer demais a presença de vocês, já passamos do tempo. Vamos fazer uma segunda vez, só pra falar de política. Olha, eu vou deixar a oração com vocês, tá certo? Salmo 121, como sempre, o encerramento do programa. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não vacilará. Eis que não vacilará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua entrada, a tua saída, desde agora para todo sempre. Amém. Percebo que ele fala até assim, né? Guardará a tua entrada, a tua saída e guardará a tua direita, né? Percebam que é sempre a direita do Deus Pai, a direita. Deus sempre se posiciona à direita. Certo? Pensem nisso. A esquerda é torta, tá bom? Canal Daniel Dias na pista, na área. Valeu demais, Marcos Vicente, Valeu. advogado constitucionalista.
e Otávio, o policial rodoviário federal, bem bacana, gostei dele, porque assim, é um cara que tá vindo aí no PSDB, mas que vai mostrar a força dele pela direita no PSDB. Sabe por quê? Porque o PL faz uma bolha. A verdade é essa. O PL faz uma bolha. Eu tentei ir lá no PL para tentar uma candidatura a vereador e é uma bolha. Falaram, você não vai ter a menor chance. Então, é aquilo. Parem de ficar na bolha. O cara de direita, ele pode criticar, sim, a direita, os que estão aí na direita, tá? Ele continua sendo direita da mesma forma. Ficar nesse negócio de que direita é só quem fala o pensamento ali que tá querendo ser falado, não tá certo isso não. Pensem nisso. Valeu? Tamo junto, Daniel Dias na pista na área.